A atitude é a primeira qualidade que marca o homem de sucesso. Se você tem uma atitude positiva e é um pensador positivo que gosta de desafios e de situações difíceis, então você já alcançou a metade do seu sucesso. Lowell Peacock. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta a mais uma segundona abençoada aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. E você aí do outro lado, né, sintonizado, disponível, com essa conexão. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Mônica Salomão, sou psicóloga, consultora de desenvolvimento humano e um monte de outras coisas. Incluindo um ser humano, aprendiz de viver. E faço esse programa aqui há quase 8 anos. Eu estava vendo outro dia o contrato, a data do contrato, e aí eu confirmei que este ano, no final do ano, dia 4 de novembro, faço 8 anos de programa. Papos e reflexões aqui na Mundial. E é um prazer enorme, é uma honra poder fazer parte dessa equipe toda aqui da Mundial. Com toda essa proposta e disponibilidade desse espaço para que a gente possa trocar informações e energia e facilitar a caminhada de todos nós para esse propósito universal, que é o despertar da consciência, que é o crescimento, o desenvolvimento, como aprendizes de viver que somos, caminhantes da luz. E esse pequeno pensamento de Lowell Peacock que eu li agora no início fala exatamente sobre atitude, né? A gente sabe na consciência, a gente já sabe que a vida precisa de impetuosidade e tal, e coisa, uma disponibilidade e tal. Mas e na prática, né? Como é que a gente faz? Como você faz no seu dia a dia para ter uma atitude positiva, uma atitude que te impulsione verdadeiramente para aquilo que você quer. É só você dar uma pequena mapeada nas tuas condutas diárias, né? Então, você olhar para a tua maneira de acordar todo dia, a maneira de dizer bom dia para as pessoas, dizer bom dia para você mesmo, a maneira como você vai lá fazer seu café da manhã ou vai tomar o café da manhã que alguém fez para você, a maneira como você toma o seu banho, que tipo de pensamento você fica nutrindo na sua mente enquanto você está fazendo essas coisas automáticas, como que você, os sentimentos que você dá nutrição em relação aos aspectos das ocorrências do seu dia a dia, como é que você lida com essas questões, como que você se coloca, que tipo de postura você assume diante dessas ocorrências do cotidiano, corriqueiras, né, da sua rotina diária. Aí todo mundo diz, eu nem presto atenção. Nem sei, Mônica, você está falando, mas não sei. Quando eu pergunto para as pessoas, como você se sentiu em tal momento? Normalmente a pessoa para, bota a mão na cabeça, assim, tenta puxar, como se fosse puxar pela memória. E grande parte das vezes não sei, não me lembro. Não, nem estava prestando atenção. Não sei te dizer. Isso é, no mínimo, a constatação de uma falta de percepção, né, de autopercepção. E, consequentemente, isso confirma que todos estamos vivendo no automático. E aí, como é que a gente pode transformar uma conduta, uma atitude diária, se a gente está no automático? Como é que eu posso, por exemplo, melhorar a qualidade de pensamento, de sensação, de sentimento, se eu ando no automático? Eu não presto atenção, eu não tenho consciência, eu não olho para mim, eu fico o tempo todo observando o outro, como é que fala? Monitorando a vida do outro. E aí eu
não tenho a mínima percepção de quem eu sou, de como eu estou, qual é a minha conduta, qual é a minha maneira de direcionar a minha conduta, a minha atitude. Então, quando a gente pensa, né, eu quero transformações, eu quero mudanças na minha vida, eu quero melhoria, eu quero crescer, eu quero conquistar as coisas, eu quero ter uma grana, eu quero ter que seja bens materiais, eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, novo, uma casa de praia, um consultório, roupas novas, sei lá, e por aí vai, mesmo sendo aquisição de atributos, características, de objetos concretos, situações, circunstâncias, como que você quer conquistar, como você quer conseguir obter todos esses sucessos, né? Sempre na nossa cultura ainda as pessoas significam sucesso com a aquisição de bens materiais. Se você não presta atenção, não se dá conta de como está a sua atitude interior, o seu tipo de pensamento, a qualidade dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, e você continua no automático. Então, olhar para esses aspectos significa se disponibilizar primeiro, né? Se disponibilizar para um trabalho de autopercepção, um trabalho de autoconhecimento, para que esse tipo de atitude que Lowell Peacock fala, de qualidade, de impetuosidade, com positividade, possa ser aprendido e desenvolvido. Mas se a gente não tem nem ao menos noção de como somos, de como caminhamos no dia a dia, porque estamos no automático, a gente não tem a condição de fazer nenhum tipo de transformação. E olhe para a sua realidade. Preste atenção no seu dia a dia. Veja se, quando você faz um mapeamento, um breve mapeamento agora, e pense na sua rotina. Veja as condutas, as atitudes diárias, se os dias específicos têm o mesmo tipo de direcionamento. Todas as coisas que você faz, você não precisa mais pensar sobre elas, você já automaticamente as executa. E vá mapeando. Vá mapeando na segunda-feira o que você faz, como que é a sua rotina desse dia. Veja, nas últimas 3 semanas, se você tem feito as mesmas coisas, nas mesmas intensidades, da mesma forma, na mesma condição, nos mesmos horários. Veja, por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto. Onde você almoça todo dia? Aonde você almoça todo dia? Eu volto para casa. Ok, você almoça em casa. Que bom, uma delícia. Mas todos os dias, qual é o tipo de cardápio? Eu almoço em casa porque eu estou economizando grana, então vou lá e faço um miojo. Péssimo! Você não muda nem o temperinho do miojo? Faz sempre com aquele temperinho pronto? Você não faz um dia... Vamos dizer que você não tem condição financeira, você está guardando uma grana aí para fazer uma viagem, sei lá, está economizando para pagar o carro à vista ou para dar entrada no apartamento e você está economizando tudo. Ok. Tem só o miojo. E aí você faz sempre, todos os dias, o miojo do mesmo jeito. Mas tem manteiga que você pode colocar, ao invés de você escorre toda a água do miojo e faz a manteiga, põe a manteiga, põe um molho de tomate, você faz lá um molho, pica um tomatinho, põe um pedaço daquele queijo, daquela mussarela que restou lá de outro dia que você comprou, pica e põe um oréganozinho, você não varia nada. É um automatismo que a gente nem percebe, que a gente assume na nossa realidade. E eu dei esse exemplo desse macarrão. Mas tem tantas outras circunstâncias na vida que você age da mesma forma.
e não se dá nem conta de que está fazendo esse tipo de conduta. E aí, essa atitude diária, ela compromete o sucesso que você quer tanto atingir. Você se colocando de uma maneira enrijecida, fechada, compromete o seu nível de criatividade na vida, de flexibilidade em relação às questões, às variáveis que o universo nos traz. Você compromete a possibilidade de você encontrar respostas diferentes, ou seja, nesse caso em específico, que eu acho muito bacana sempre, você compromete a sua responsabilidade. Porque responsabilidade não é aquela postura que a gente está acostumado a entender e que todo mundo ainda acata e aceita como um conceito de que você é uma pessoa séria, que você é contido, não tem uma leveza, assume os compromissos e vai até o fim com aquela cara meio fechada, sisudo. Na verdade, ser responsável responsabilidade é a habilidade de encontrar novas respostas. Então, quando você se disponibiliza para flexibilizar-se, você facilita o desenvolvimento dessa responsabilidade, porque a habilidade de encontrar novas respostas precisa de flexibilidade, criatividade, leveza, disponibilidade para o novo, e aí você se torna um ser responsável. E olha que bacana, né? Um termo que a gente estava tão acostumado a ter uma visão pesada, castradora, porque grande parte das pessoas acreditam ainda que quem é responsável não pode ser feliz, não pode ser alegre, não pode ser leve. Quem é responsável não pode dar risada, não pode ter uma leveza na conduta diária. Muitas vezes eu já vi gente falando para mim, me estereotipando, né, por causa disso. Porque eu dou muita risada o tempo todo, eu faço piada das minhas mazelas, né, quando elas acontecem. E é uma maneira de lidar com uma leveza, né, de não ficar lá, ó céus, ó vida, com todas as questões do universo, da vida, do cotidiano. E aí, muitas vezes, as pessoas já disseram há um tempo atrás, e ainda em alguns momentos dizem, você é maluquinha, né? Você é bem maluquinha, né, Mônica? Aí eu olho para a pessoa, às vezes eu tô com preguiça de responder, nem respondo, né? Dá uma preguiça, né? Às vezes tem gente que fala umas coisas que não vale nem a pena a gente retrucar, porque vai fazer o quê? O ser não vai entender o que eu tô falando. E aí eu dou só uma risada, né? Aí às vezes confirma isso que a pessoa estava pensando mesmo. Deixa ela pensar. O que ela pensa de mim é problema dela, não meu. Eu sei quem eu sou. E é uma energia, um desperdício de energia desnecessário. Mas às vezes eu tô com disponibilidade e paciência, eu tô tranquilinha. E aí a pessoa vem com esse tipo, você é doidinha, né? Você dá risada, né? Aí eu falo assim, eu prefiro o lado cômico da vida, né? Porque de novela mexicana já tem muito canal aí que usa e ganha dinheiro. Como eu representar uma novela mexicana, dramatizar as coisas, não vai me render frutos produtivos, eu prefiro dar risada. Eu prefiro levar nessa vibe, porque faz sentido para mim, me ajuda a encontrar novos horizontes. Mas ainda tem essa conotação aprisionada nesse conceito de que é uma pessoa que dá risada, que é mais leve, que tem uma criatividade prática, tem um jeito jocoso de ser, como muitas vezes é o meu jeito, as pessoas ainda significam erroneamente como falta de responsabilidade, falta de seriedade. E é uma conduta, né, cultural que nós temos ainda. Está mudando, a abençoada mudança, mas ainda tem uma boa parte das pessoas que se sentem desta forma, entendem a vida desta forma pesada e enrijecida e acabam perdendo produtividade.
mas é uma das maneiras de comprometer aquilo que você diz que você quer e que você não presta atenção, que é necessário para que você atinja esse sucesso, essa abundância, prosperidade em todos os setores da sua vida. Você precisa mudar a sua conduta, começando por você, né? A maneira como você se encara. Então, não deu certo. Ontem eu fui ao cinema, lembrei agora, foi muito engraçado ontem. Ontem eu fui ao cinema com os amigos, e aí eu subi na escada rolante e eu estava meio fora de órbita, e aí eu quase caí de costas. Sabe aquelas coisas que parece piada, que você vai meio que se segurando, abrindo os braços assim? Eu quase fui. Aí eu comecei a rir, mas eu ria e ninguém tinha visto dos meus amigos. Só que o cara que estava descendo na outra escada, eu estava subindo e um outro moço estava descendo do outro lado. Ele veio rindo. E aí ele falou, eu vi, ele ria e falava, eu vi, viu? E eu ri do outro lado, eu já estava rindo porque eu quase caí de costas. E ainda o moço falando que ele tinha visto que eu quase fui, aí é que eu ri mesmo. E foi muito engraçado, porque imagina, eu fiquei depois imaginando, eu rolando de costas, ele rolando de rir, eu de rir também. Ia ser uma cena daquelas dantescas, né? Pitorescas. E é assim, né? E tem gente que com esse tipo de realidade se ressente, né? Se ressente porque quase caiu e fica com medo de quem viu ou veria e pudesse julgar negativamente, criticar. Ou então, se o cara viesse desse jeito falando, eu vi, viu? E rindo, ia ficar extremamente incomodado. Qual é o seu problema? Eu não te perguntei. E eu dou risada. Eu acho engraçado. É uma maneira de ser, né? E eu acabo me permitindo assumir a conduta humana que todos nós temos. Isso é uma das maneiras mais amorosas que a gente pode ter para com a minha pessoa, que eu posso ter para comigo. E que você pode desenvolver com você, né? O nível de crítica que a gente tem exercitado, alimentado e nutrido internamente, uma autocrítica exagerada, tem causado uma série de disfunções na vida da gente. Então, vou dar alguns exemplos. Não que todas as pessoas que têm um nível de autocrítica exagerado vão desenvolver objetivamente todas essas disfunções, algumas das que eu vou dizer, mas todas as pessoas que desenvolveram essas disfunções têm as características de autocrítica exagerada. Então, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade generalizada, agorafobia, são disfunções que todas as pessoas que desenvolveram esse tipo de disfunção têm essa característica de uma autocrítica exagerada. Então, é uma exigência absurda em relação a si mesmo. Não se permite, não se permite ser humano, não se permite ter erros, não se permite ter dúvidas, não se permite não saber das coisas, não dá risada de si mesmo, não é leve, não é fluídico consigo e com a própria vida. E aí tem um monte de disfunções que estão aparecendo cada vez mais, porque a gente tem assumido essa conduta, o ser humano tem assumido essa conduta de exagerar na crítica em si mesmo, não se permitir o ser humano. Isso significa ser sinuoso, ter movimentos, ter oscilações, ter a possibilidade de crescimento. Através dos erros e acertos que a gente cresce e se desenvolve. E a pessoa não se permite a isso e aí vai enrijecendo e vai desenvolvendo essas disfunções que causam desconfortos absurdos, objetivos na vida da pessoa que desenvolve, né? E é uma pena, porque já está na hora, já passou do momento onde a gente pode aprender a olhar de maneira mais afetiva e mais amorosa com a gente mesmo, né? Dando risada,
dos teus erros, dos teus equívocos, da sua falta de atenção, se disponibilizando para olhar para essas questões de uma maneira mais amorosa mesmo, se permitindo ser humano. E, desta forma, você começa a ter uma atitude, a desenvolver uma atitude mais voltada para esse acolhimento e, consequentemente, o autoacolhimento e, consequentemente, você conduz a sua realidade de maneira mais positiva, mais produtiva, e caminha rumo ao sucesso. É dessa forma que a gente consegue ocasionar as grandes mudanças na nossa realidade, né? Então, presta atenção nisso. Henry Ford, ele fala uma coisa super bacana. Obstáculos são as coisas assustadoras que você vê quando você tira os olhos do seu objetivo de vida. É só pensar bem objetivamente nesse tipo de pensamento de Henry Ford, porque é exatamente isso que nos impede de assumir o nosso estado de sucesso, de bem-aventurança e de prosperidade em todos os setores da nossa vida, ok? Vamos mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Parabéns para a queridona Laura Vito, que faz hoje, dia 11 de maio. Junto com ela, parabéns para Andréa Negri. Parabéns também para Nara Valnut, para Cleusa Medeia Fini, para Maria Francisca Espinosa e a Vera Vanelli, que fazem amanhã, dia 12 de maio. Parabéns também para Juliana Maciel, para Andresa Moura, Claudinei Lopes e a Elisa Cipriano Caprina, que fazem aniversário dia 13 de maio. Parabéns para Marla Lima, para Isanete de Paula, o Marcos Aurélio de Maio e a Maria José Leardini, que fazem aniversário dia 14 de maio. Parabéns para o Leonardo Matos, para Cristina Barraca, para Marina Délia Almeida, para Marion Boteon, a Mônica Shakti Prema e o Fred Melchert, que faz aniversário dia 15 de maio. Parabéns para Fátima Barbosa, Vera Lúcia Speglish, que faz aniversário dia 16 de maio. E, finalmente, parabéns para o Jefferson Darri, Henrique Fabian, Margarete Concon, Eliana Lee, Mônica Rubli, Eliette Turquete e a Niranjana, linda de viver, que aniversariam dia 17 de maio. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Parabéns. Olha, eu e o Tomás estamos aqui dançando com o Batatá. Celebrem a vida, faz um bem danado. Lembrando que tem Roda Nirvana na quarta-feira, dia 13, às 20 horas lá em Vinhedo, e Roda Íris, dia 15, da sexta-feira, às 20 horas, lá em Valinhos. Espero todos vocês, uma excelente semana, muito carinho quentinho aí por você mesmo, e até semana que vem. Beijo, beijo, beijo!